sou professor de Educação Física do Colégio Instituto Estadual. Eita, recomeça, rebobina. Instituto de Educação do Amazonas. Vamos começar o encontro virtual do segundo ano 1 e segundo ano 2. Então, é muito bom estar aqui com vocês, novamente, e quero valorizar, né, quem pode estar aqui conosco. É importantíssima a participação de vocês aqui nesses encontros. A gente sabe das dificuldades de equipamento, de conectividade, mas a participação de vocês é fundamental. Senão não teria por que eu ficar aqui sozinho falando com nenhuma pessoa, né? A gente entende as dificuldades e vamos buscar soluções, melhorias, possibilidades que poderemos encontrar nas nossas ações, tá? Então já está sendo gravada a nossa reunião e assim depois quem não puder acompanhar vai assistir. Nossos temas de hoje eu escrevi aí, eu vou colar de novo aqui no chat para quem entrou depois, inclusive eu que saí e voltei, para nós lembrarmos sobre quais assuntos vamos abordar nossa reunião, né? Temos os informes sobre o primeiro bloco, principalmente relativo aos resultados dos exercícios, introdução ao tema da próxima aula, que continua ligado ao sistema ósseo, mas agora vamos falar um pouco mais de articulações, e as funções, a estrutura, o nome das principais articulações, que isso é importante a gente pensar no exercício físico, o que tipo de articulação, quais são os movimentos, né, para prevenir lesões ocorram, para pensar, quando eu estou pensando em treinamento, o que tipo de exercício é melhor para fazer de acordo com esse componente, com essa articulação, né? E ainda queria falar com vocês sobre os informes do Escola Ativa. Na verdade, eu gostaria até de trocar a ordem da pauta. Não sei se vocês, para a gente começar com esses informes do Escola Ativa, querendo perguntar aqui de vocês quem foi que participou do último do encontro que houve, acho que foi terça-feira. Aqui alguém participou dos encontros? Eu sei que a Renata participou, que ela me falou que foi muito bom. Se tiver mais alguém que queira falar um pouquinho sobre como foi esse encontro. E eu sei que, poxa, muito ruim, né, que isso seja convocado assim de última hora, né, Aira? É legal que tu participaste. Eu não consigo entender o porquê que as coisas ocorrem assim, de última hora. E inclusive aconteceu para a gente, né? Tanto que o nosso encontro da semana passada foi prejudicado por isso, porque nós não pudemos realizá-lo, né, na quinta-feira, como estava previsto, porque na terça-feira fomos convocados para essa formação. A formação, né, o curso, foi muito, muito legal, umas discussões muito interessantes. A gente fica ansioso pelas mudanças, né? Mas também ficamos receosos com essas mudanças, porque muitas vezes elas ocorrem assim muito rapidamente, sem a preparação correta, e principalmente para os professores, né, que gostam de trabalhar e de fazer a escola funcionar, parece muito que é um aumento de trabalho muito grande, porque nós vamos continuar com as nossas matérias, né, e nós vamos ter outras matérias para conduzir, isso é um dos problemas, mas não que nós sejamos contra. Eu sou completamente a favor da mudança do projeto de escola para que sejam momentos melhores que se passem na escola, né? Então a gente vai estar ali buscando as melhores opções, e seria interessante que vocês começassem a participar mais, por isso é importante vocês falarem sobre como foi esse encontro e a gente discutir algumas dessas situações, algumas dúvidas que possam ter surgido ali. Eu acho que a gente poderia fazer isso até antes de entrar no assunto da aula. Que tal? Vocês concordam? Se ninguém diz que não, eu acho que todo mundo concorda. Quem que poderia falar um pouquinho sobre como foi a reunião? Renata, Aira, Marcela, Tainara, vocês que participaram, podem falar rapidamente como ocorreu? 1, 2, 3 e já. Vamos lá, Aira? Você tá travando. Tá travando a minha fala?
Tá, sim. Eita. Aqui pra mim não tá gravando, não. Tá, quem participou da reunião que quer falar, por favor, senão vou encontrar alguém aqui. Por favor, se vocês não participarem e derem as opiniões, vai ficar um monólogo aqui, aí fica chato, né, pessoal? Eu preciso da opinião de vocês. Então, por favor, tá, o microfone tá ruim, então pode escrever aqui no chat, Renata. E quem tá com o microfone bom e participou, fala aí. Aira, fala um pouquinho, Aira. Sei que tu gosta de falar. A Elizabeth está falando aqui que foi muito interessante, fizeram várias atividades, por exemplo, o Caderno da Vida. Não consegui participar porque a net estava horrível, a Celine falou. Explica pra gente como foi o Caderno da Vida, Elizabeth. Mas já abre o microfone, por favor, que é para ser um pouquinho mais rápido. Senão a gente eu vou ter que fazer a leitura aqui e aí não gera essa interatividade, que é importante. Se quem tiver o microfone funcionando e puder falar, por favor, dê essa contribuição. Consegue, Elizabeth, falar? Aí tá bom. Bora. Foi interessante, né? De primeira a gente fez esse Caderno da Vida, que foram 4 atividades referentes ao autoconhecimento, né? Depois a gente fez era tipo uma escada, e aí a gente botava o nosso sonho e o que a gente faria para conseguir alcançá-lo. Entendi. Escada dos sonhos, né? Isso. É interessante, né? E vocês, como é que foi o do Caderno da Vida? Explica para mim que essa eu não sei como é que é. O primeiro, a gente tinha que fazer uma capa que representasse o que a gente acredita, a nossa personalidade. E a segunda página era... A gente tinha que desenhar nossa mão e botar a qualidade da nossa personalidade. E aí e deu para conversar assim com aqueles chamados lá de jovens protagonistas, né? Sim, eles foram muito legais com a gente. Eles falaram bastante, conversaram com a gente, interagiram. Foi muito divertido, na verdade. Sim, pensem que essas pessoas que participaram, algumas delas também participaram das nossas reuniões, né? E para dar a opinião deles de como foi ter estudado numa escola de tempo integral que seguia um pouquinho dessa organização. Por isso a ideia de chamá-los para uma reunião com vocês, que era a ideia de motivação do que poderia ser, né? Vocês, se quiserem, é um pouquinho coach, né, Adassa? Parece um tantinho isso. Mas é uma questão motivacional, né? A ideia é partir para que as pessoas queiram fazer. E aí quem tem uma visão mais crítica percebe isso justamente que tu estás falando aí, Radassa. Os professores que gostam de falar, eles logo viram, a gente entende, a gente quer fazer, mas sem as condições não é possível. Mas, independente disso, a ideia é motivar os alunos a fazerem. E aí entender que essa ideia, essa proposta, né, da Escola da Escolha, ela é uma etapa para a implementação do novo ensino médio, que talvez vocês não estejam no final, participem do projeto todo, né, do ponto de vista de até quando ele vai chegar, mas ele vai implementar em etapas as possibilidades, até chegar no pacote completo, que a gente vai chamar de itinerários formativos, em que o aluno vai, em vez de escolher uma matéria optativa, né, que eu acho que eles falaram isso para vocês, ele vai escolher uma linha de matérias optativas que vão dar sequência a uma ideia de profissão posterior. Essa é a ideia da escola de tempo integral atual. Então, por isso que ele fez o Caderno da Vida, né? Porque esse projeto ele está muito ligado a isso que eu vou escrever aqui, ligado centralizado no tal do projeto de vida, né? O que eu quero pós-escola, o que eu quero pós-escola, mas eu preciso começar a fazer aqui. É interessante até falar sobre isso, que quando eu fiz aquele curso no Canadá, e a gente conversou um bocado, né, com os professores que estavam lá, porque é diferente daqui,
que o aluno faz uma prova para o vestibular, para entrar na universidade, a entrada do pessoal da universidade lá é feita pelas notas, as médias de notas somadas no ensino médio. E já no ensino fundamental, na parte final, você já é direcionado para algumas áreas, para quem quer seguir uma área acadêmica, uma área técnica. Então, a gente discutia, será que falando-se, já é um projeto de vida, mas será que é necessário fazer isso assim tão cedo e cobrar dos alunos, né? O que vocês acham? Digam aí a opinião de vocês. Vocês acham que está na hora já de pensar nisso? É muito cedo? É muito tarde? Teria que começar quando, assim, para vocês? Essa ideia de pensar no futuro e já isso ser organizado na escola. Já está na hora, Radassa? Quem mais aí quer falar alguma coisa? Igor, cadê o Igor? Celina, pode falar, Celina. É porque eu acho que é bem difícil, né? A gente se deparar com um monte de área que a gente pode seguir, a gente não tem ideia de qual área a gente escolhe, né? Tem gente que quer optar por uma coisa mais light, tipo, sei lá, artes, e não tem muita área de trabalho nessas áreas, assim, artes, filosofia, a gente não tem, né? Aí fica bem difícil e fica naquele negócio de, o Brasil não tem condições de dar uma profissão qualificada para a gente, e a gente meio que fica nessa de ser uma máquina de dinheiro, né, para o governo, e ficar trabalhando num trabalho que a gente não quer e essas coisas. Eu acho que é isso que eu acho, né? Eu penso Sim, isso. sim, eu entendo a tua fala. Nem sempre para o governo, é para uma empresa, né? O cara pode ser empregado de um industriário, que é das profissões mais difíceis em relação a essa cobrança, né? Mas eu concordo contigo. Eu acredito nisso. Se a gente começar a falar e discutir isso cedo, é possível que você escolha melhor. Mas ponto importante é que isso não lhe define também. É possível mudar de áreas, é possível mudar tardiamente, né? Pensando assim, numa idade avançada, é possível. Não quer dizer que aquilo vai te definir. Uma profissão, assim, as pessoas, né? Eu costumo falar, quando eu estava lá no curso, o pessoal diz, é o costume perguntar às pessoas o que você faz, né? Qual é o seu trabalho antes para definir quem você é, o que você gosta de fazer. Existe um pouco dessa definição pelo seu trabalho, mas não é uma coisa que é totalmente, né? É uma coisa restrita, acabou e é isso mesmo. Então, isso é ponto importante a se pensar. Aí vocês têm que começar a pensar. Eu acho que falei isso para vocês nas poucas aulas que a gente teve ano passado, presenciais. Inclusive, pós-retorno, eu conversei com vocês em algumas das salas sobre o que eu penso que são critérios para a escolha dos cursos que vocês vão seguir, né, pós-escola. Eu sempre acho o seguinte, o primeiro critério tem que ser o gosto, a vontade. Eu gosto, eu quero ser isso. E aí depois você vai pensar, empregabilidade, isso aqui tem possibilidade de emprego? Quanto tempo é o curso? O que eu preciso agora? Eu tenho condições de me sustentar fazendo esse curso? Eu vou precisar trabalhar? São pontos importantes a vocês analisarem, né? Aquilo que tem a ver com o meu perfil, eu já tenho características que estão relacionadas a esse curso. Vamos falar de educação física. A pessoa que não é ativa, assim, ela pode ter uma grande dificuldade em educação física, mas não quer dizer que ela não possa também até desenvolver essas capacidades lá dentro do curso, né? Eu já conheci pessoas que tiveram motivos diferentes, por exemplo, para fazer educação física. Quando eu dava aula no ensino superior, a gente perguntava e conversava sobre isso. Os alunos diziam, eu entrei porque eu tive bons professores de educação física e me motivei. Já tem outros que diziam, eu entrei porque eu tive não professores muito bons e eu queria verificar como é que poderia ser um bom professor, né, trabalhar com essa parte da cultura corporal. Então, nada lhe define nesse momento, são possibilidades que vocês vão ter. Aí a gente vai começar a pensar como você aproveita elas, esse é o ponto dos mais importantes, ok? Eu vou compartilhar uma coisa aqui com vocês, que é para a gente fechar esse assunto, a não ser que vocês queiram falar mais sobre esse tema, alguém quiser contribuir mais, eu quero compartilhar uma tela aqui com vocês sobre isso. E aí vocês podem falar aí, enquanto eu vou acessando aqui para compartilhar, beleza?
Uma janela. Tá aparecendo a minha tela para vocês? Não. Não, tá não. Poxa vida. Não está. Por que não está aparecendo? Parar a apresentação. Vou tentar de novo. Esses complementos que eu meti aqui estão me atrapalhando a vida mais do que me ajudando. Vou tentar de novo. Espera aí, mais uma tentativa. Uma janela. Cadê? Não aparece mais. A Aira saiu. Volta, Aira. Que na verdade, esse é o curso que a gente está fazendo para nos prepararmos para desenvolver o projeto do Escola Ativa, ou Escola da Escolha, né? Tem vários nomes diferentes locais esse projeto. Então, uma janela. Uma guia. Uma tela, uma janela. Por que não aparece? Está aparecendo alguma coisa? Está compartilhando a tela. Agora tá aparecendo. Tá aparecendo a mesma tela aqui. Eita. Aparecendo a gente aqui dentro. Caramba. Que chato isso aqui. Espera aí, eu vou sair e vou entrar de novo. Desculpem aí. Não é possível encerrar essa vídeo. Será... Tô voltando. Tá sem som agora, eu liguei meu microfone também. Tá difícil. Eu vou desinstalar essas porcarias. Hoje tá difícil, tá difícil. Eu fui pensando que as coisas iam melhorar, né? Eu instalei um monte de coisa aqui e em vez de me ajudar, tá me atrapalhando. A principal O senhor sumiu? A principal coisa aqui, pois é, né? A principal coisa que é para ajudar. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tamo. É engraçado, né? Fica só o pano de fundo. Continuo aqui. É verdade. Mas o principal ponto que eu queria era ajustar a situação de ter vocês, né, a lista de quem participou da reunião. Mas isso já funciona, só que eu instalei e botei outros complementos e que estão atrapalhando. Por exemplo, eu não consigo fechar o chat aqui na minha tela. Esse negócio do tô sumindo, né? Só fica o pano de fundo. Enfim, deixa eu aqui. Aí eu vou fazer como é. Eu vou desligar minha câmera e vou reaparecer. Vocês vão ver só. Aí, agora voltou. E
Pois é. Magic. Tá tudo travado? Não tá vendo É nada? verdade, só tá travado. Mas já Melhor melhora. ficar sem aparecer. Já melhora. Nossa, Eu quero tentar aqui tá com delay aí, né? uma janela. Eu vou tentar a última vez aqui. Agora. Opa, vai compartilhar. Não, só sumiu. Subiu, mas o que eu quero que apareça é minha tela para vocês. Tá. Isso que é o mais importante agora. Tá aparecendo. Tá aparecendo a Opa, tela, né? tá normal. Ah, tá bom. Eu vou então. até fechar minha Pra mim tá preto? minha câmera. Tá. Ah, tá, voltou. Tá aparecendo aí a metodologias do êxito? Tá. Esse é o que eu quero mostrar para vocês. Então, esse ponto aqui, basicamente, é como se vai se organizar, né? A ideia de organização, assim, resumida, né? Vamos pensar de forma prática do que seria esse novo ensino médio. Em que ele está centrado com algumas metodologias dependendo da série, né? Aqui embaixo vocês vão ver ensino fundamental, a cor, né? Para o que vai ocorrer. Deixa eu dar um zoom maior aqui, que eu acho que para vocês enxergarem melhor isso. Então, o projeto de vida, ele está aqui tanto na parte final, né, do ensino fundamental e do ensino médio. O pós-médio, que essa aqui é uma matéria que vai ser voltada aos alunos do terceiro ano, que é uma organização voltada mesmo para, tipo, cursinho, né? O tal do pensamento científico é uma ideia que tem que estar sempre em todas as etapas do ensino, né? Para que depois a gente faça práticas experimentais, que está aqui no último, o estudo orientado, que é algo parecido com o que vocês já têm como metodologia do estudo, mas poderia ser um pouquinho melhor organizado. E um dos pontos importantes, que eu acho que foi abordado com vocês, foi a ideia do protagonismo juvenil, né? Por isso vocês estavam conversando com os protagonistas, os jovens protagonistas, para que eles apresentassem o que foi para eles, como é que isso poderia funcionar, né? Eles explicaram como é que se daria esse protagonismo de vocês durante a escola, eles falaram algumas coisas? Digam aí, falem alguma coisa aí. Eles falaram como é que ia acontecer o protagonismo? Ou não falaram? Não que eu lembre. Então, na participação de algumas atividades, uma ideia, né, uma sugestão que é dada é a organização de clubes, em que os alunos, de forma voluntária, vão escolher temas, né, e que eles querem trabalhar em equipe, em conjunto, com alguma orientação do professor, mas principalmente com a liderança dos alunos. Alguma orientação dos professores da escola, mas principalmente a liderança dos alunos. Eu gosto de tal coisa, vou fazer um clube e vou ter um espaço para desenvolver algo, né? E aí a crítica nossa dos professores é que é preciso a orientação para o aluno. Se é para ser uma atividade pensada para o desenvolvimento, não pode ser algo completamente livre, assim, do ponto de vista, façam aí, sem a orientação. Isso é um ponto importante. E o outro ponto interessante é que, para mim, acho que centra as duas coisas mais práticas disso, estou até marcando aqui, são as eletivas, que são matérias optativas que vocês vão poder escolher. Aí falta agora, para a escola, definir como é que isso vai ocorrer, quais serão as matérias eletivas, como é que esses clubes vão ocorrer, são pontos importantes, que eu diria que o papel de vocês, como alunos, é cobrar isso dos professores, de cobrar assim de forma respeitosa, né? Perguntar, sugerir, perguntar da gestão, falar com os pais de vocês, como é que isso vai funcionar, são pontos importantes que vocês têm que abordar, senão a opinião de vocês, se a gente está falando em protagonismo, né? Protagonismo juvenil, mas não considera a opinião do aluno nessa participação, então é um pouco contraditório isso. Por isso a ideia do Grêmio voltar a funcionar é algo que a gente já deveria pensar, eu posso ajudar vocês, mas vocês têm que querer entender e seguir essa ação. Deu para ver aí, então, visualizar essa parte do PDF aí? Alguém tem alguma pergunta sobre esses pontos aqui que estão no PDF? Ninguém quer perguntar nada sobre isso? Que aí eu vou encerrar esse assunto e passar para o assunto da matéria, da educação física.
Não? Nada? Tá claro isso aí para vocês? Eu pergunto a vocês, vocês estão ansiosos para que isso ocorra? Estão pensativos que isso seja implementado? Vocês acham que vai ocorrer com vocês ainda na escola, né? A ideia é que isso ocorra já esse ano. E vocês que estão no segundo ano ainda teriam mais um outro ano a participar. E aí é importante, pessoal, ter paciência, porque vai ser um processo, não vai ser do dia para a noite, né? Então vocês vão participar, é interessante vocês pensarem que vocês vão participar da organização, do início disso. Então vocês têm papel também de protagonistas disso, no que vai ocorrer depois, de precursores, né? São pioneiros nisso aí. Vocês podem conversar com alguns professores mais antigos, lá do IEA, que participaram, que acho que 10 anos atrás, funcionou um tantinho assim lá no IEA, antes de ser colocado o ensino fundamental na escola. Então tinha a possibilidade de fazer isso porque tinham menos alunos, né? Do ponto de vista da mudança ali. Professora Márcia de Biologia, que dá aula para vocês, ela fala um bocado disso. Professora Leonor, professora Isa, Nilde, de História, elas sabem bem sobre como funcionou isso aí. Vocês devem perguntem a elas como é que era, porque elas têm uma memória boa. Professor Laerte. Beleza, então eu vou parar esse compartilhamento agora e vamos partir para a nossa matéria, as questões relativas à educação física. Vamos lá. Pergunto a vocês, tem alguém que ficou com dúvidas no assunto de educação física passado? Alguém que ainda não fez os exercícios lá do WordWall, pessoal? Eu corrigi até segunda-feira, que foi a última vez que eu passei a correção deles, dos exercícios. Se tiver gente que fez depois, eu não fiz a correção ainda, mas é importante, pessoal, que eu tinha colocado para que fosse até, acho que segunda-feira, né, o prazo final de correção. Eu sei que às vezes não dá para acessar, mas tentem cumprir os prazos, né? Porque isso tem a ver com... Pode falar. Eu tinha esquecido de entrar, né? Aí quando eu fui entrar sábado, eu não consegui mais, porque tinha aparecido lá que tinha acabado a data de entrega. Isso no WordWall mesmo? Lá no link? Lá no link que abre? No link que abre do joguinho? Eu te pergunto, na Google Sala de Aula ou no link que abre do jogo? Na Google Sala de Aula. Google... Aí eu não consegui. Aí eu, então não vou fazer, né? Pensa o seguinte, acabou o prazo e você tem possibilidade, faça. O que vai aparecer para mim é que o aluno entregou fora do prazo. Mais fácil. Não, eu vou lhe mandar print depois do que aparece, porque eu tentei entregar lá. Só que fica aparecendo que eu não consigo fazer, como se o site tivesse sido suspenso. Porque eu ia tentar no outro dia. Provável foi no WordWall mesmo, porque eu botei um prazo para encerrar. Pessoal, por que é importante vocês cumprirem esses prazos? Senão o professor não consegue dar sequência, ele vai precisar sempre estar voltando naquilo atrás, que não foi feito. Então aí fica repetindo e não segue. É importante que vocês tentem cumprir os prazos que são colocados. Botamos aí mais de uma semana para fazer um exercício que teve gente que concluiu em 12 segundos, né? Então, tentem fazer dentro dos prazos. Quem não conseguiu fazer e quer fazer ainda, mande uma mensagem depois para mim, pelo WhatsApp ou na Google Sala de Aula particular, que eu reabro para as pessoas fazerem, tá? Então, eu creio que a maioria não teve dúvidas, né, no exercício. Eu lancei lá as notas, até vou mostrar para vocês alguns dos resultados disso aqui, de novo. Então, vamos ver, está compartilhando essa tela. Já apareceu a tela? Não, tá preto. Não. Agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Aparece e eu aparece sumo, né? E o seu some. eu já percebi que tem uma relação. Depois eu vou testar para ver se sem o plano de fundo isso continua ocorrendo, né? Mas é engraçado mesmo. Vamos lá. Então, nesse exercício que foi o caça-palavras, 57 alunos, né? 57 respostas, uma média de 2,4 do que valia 3, foi uma boa, né? E o Matheus Azevedo, o cara que foi mais rápido aqui, o Matheus está aqui, eu vi aqui o nome dele, né? 3,1. E aí aparecem lá as respostas de vocês, tá? Eu lancei isso
lá na Google Sala de Aula. Se teve gente que fez e não está lançado, lembre-se de marcar como concluída. Tem um Lucas que está aqui e não, por exemplo, o cara escreveu o nome dele, aqui a Graziele. Eu sei que a Graziele é do segundo ano 1, porque eu lembro do nome. Mas se você não colocar, né, acho que a Hannah Ayla que fez 2 vezes, não sei se é a mesma, aí eu não vou saber, porque nesse exercício aqui, ainda tem um gaiato aqui botando outros nomes, né? Não sei se são os alunos. Aí não tenho como eu saber, pode ser a brincadeira do cara que vai ser, mas não tenho como eu saber se o aluno fez o exercício. Então, vamos lá. Nosso próximo assunto, pessoal, continua ligado a este tema, certo? E aí eu vou abrir aqui para vocês o que eu já postei para vocês na Google Sala de Aula, abrindo aqui a turma do segundo ano 1. Vamos abrir a Google Sala de Aula. Ok. Então já está postado aí no mural. Aumentou a tela para vocês? Está travada? Agora foi. Então, postei aqui para vocês o material de apoio. Vamos ver se vai carregar, porque está dizendo que está compartilhando, e eu estou acessando aqui também pelo celular. Então, tudo que eu fizer, que eu estou vendo basicamente como vocês estão vendo aí, né? Compartilhando esta guia. Vamos lá. O assunto que vai entrar, né, de educação física da sequência é o que vocês estudaram, né? Então é importante lembrar que vocês trabalharam os pontos relativos à questão postural, nome das células, são assuntos importantes que vocês devem lembrar que vão ajudar. Na sequência, vai ser abordado a situação das articulações, né? Como eu falei antes, então, por que é importante saber sobre as articulações, pensando no ponto de vista do exercício físico? Quem vai fazer, quem gosta, né? O Hugo é o cara que gosta de treinar, né? Então ele vai pensar, eu vou fazer um movimento aqui com o meu braço, será que essa flexão de braço aqui, acho que estou travado, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Tá. Sim. Então é o seguinte. Vocês estão me vendo eu mexer minha câmera? Estão vendo agora, né? Tá. Beleza. Mas a tela que eu estava compartilhando aqui também parou, né? Parou. Parou. Enfim, eu vou depois retirar essas aplicações. Vamos lá, vamos seguir. Então, por que é importante eu saber a articulação? Se eu vou fazer um movimento aqui com o meu braço, né, de flexão de braço, flexão aqui do meu cotovelo, é importante eu entender que se eu for se eu quiser forçar muito para baixo, isso vai me causar uma lesão. Também do ponto de vista esportivo, é importante eu entender que certas alavancas vão me ajudar a fazer um movimento melhor do que o outro, seja numa competição esportiva com bola, seja numa luta, né? Que aquele movimento de braço que eu vou fazer é importante para eu fazer um arremesso. Então, se eu não... isso aqui vai me ajudar a entender certas questões. Então, por isso que eu lancei aqui para vocês essa tarefa, o material de apoio, né? Que esse assunto aqui é o que está no caderno do estudante de vocês. Eu apenas copiei
o texto que estava lá e coloquei aqui na Google Sala de Aula. Eu coloquei na Google Sala de Aula o texto e a mensagem relativa para que vocês... o que vem o assunto, né? Então, prezado estudante, a nossa aula vai ser no dia 8/4, que é quinta-feira que vem, às 9h30 de manhã. E aí o assunto vai abordar sistema articular, o nome das articulações, das categorias dessas articulações. E aí eu postei para vocês aqui um pequeno vídeo que aborda, né? Esse vídeo está bem interessante, eu assisti aqui sendo falado, né, com uma professora, agora apareceu, né? E ela aborda aqui, e a gente vai olhar cartilaginosas, sinoviais, articulações, por exemplo, do crânio, que elas não têm essa mobilidade que vai ter uma outra articulação. Então, isso são pontos importantes. Quem for, por exemplo, querer seguir uma carreira na área de saúde, biológicas, né, vai estudar isso aqui novamente. Se aprende isso agora, passa para outras questões mais à frente relativas à anatomia, que a gente vai falar em inserção do músculo, a formação, a inserção e onde termina, né? Isso são pontos importantes para quem quer estudar medicina, enfermagem, educação física para a situação do movimento, para fisioterapia. Então, isso aqui está na nossa Google Sala de Aula, e é importante que vocês façam a leitura e assistam esse vídeo aqui. Aí, ponto importante, a apresentação da aula vai ocorrer no dia 8/4. E aí eu vou explicar uma situação aqui para vocês. Como é que vai valer a atividade, né, que eu postei aqui para vocês. Anteriormente as pessoas ficaram com bastante dúvidas do que era para fazer quando eu coloquei a atividade, mas agora eu vou explicar, acho que ficou melhor organizada essa ideia aqui. Deixa eu compartilhar essa tela, uma guia. Vamos lá. Então, até que entre a tela, eu já começo a ler, para a gente não perder tempo. Tarefa de vocês no dia 8/4 é assistir a aula do programa Aula em Casa. Vale um pontinho somente. Tela preta para mim, professor. Vai já aparecer aí, é porque demora um pouquinho a carregar. Também eu estou acompanhando no celular aqui e demora um pouco. Mas vai já entrar. E foi o que eu postei na Google Sala de Aula, tá? Vai já entrar. Vocês têm dia 8/4 para assistir a aula que vai ser apresentada ao vivo. Então, vocês devem já saber que há algumas formas de assistir, que é pelo YouTube, ou pelo aplicativo do Aula em Casa, ou pela televisão. Então, vale um pontinho só isso, tá, pessoal? Não é muita coisa, então quem não puder, vai ter 2 chances até de fazer, né? O que vocês vão fazer? Assistir essa aula, se vocês assistirem pelo aplicativo do Aula em Casa, vão lá digitar uma mensagem lá no chat, colocando o seu nome, a sua turma e a escola. Vão fazer o print e vão postar aqui na Google Sala de Aula para mim. Se você não conseguiu acompanhar esse primeiro momento que foi transmitida a aula, vocês vão fazer isso à tarde, só que agora é só no YouTube, né? Não é mais ao vivo a aula. E aí vão assistir, fazer o print da tela da aula valendo um ponto. Isso aí, vão postar para cá. No dia seguinte, tem aquela dinâmica interativa em que se fazem, o professor vai lá falar sobre as perguntas, né, que ele tem a fazer. Agora apareceu a tela, né? Apareceu para vocês? Estão me ouvindo? Não, Sim? não. Ainda tá Apareceu para mim. Tá preta para ti? Para mim apareceu aqui. Lembra de colocar também o telefone na posição horizontal, tá? Esse é o ponto importante. Mas é o que está postado na Google Sala de Aula, vocês podem verificar depois. Eu tô vendo lá, eu não sei nem porque eu voltei. Ótimo, boa ideia. Eu tô com 3 telas aqui, ainda tá dando errado o negócio, né? Para vocês verem que nem sempre a tecnologia ajuda, né? E o que vocês vão fazer, então? Na quinta-feira, assistir a dinâmica interativa. E é interessante, pessoal, vocês podem, seria interessante que vocês participassem lá e colocassem a opinião de vocês, respondendo as perguntas que são colocadas lá. Aí vocês vão escrever lá no chat do Aula em Casa,
escrever o nome de vocês, a turma e a resposta de vocês. Vão fazer esse print e vão postar aqui. Se vocês não conseguirem fazer de manhã, vocês vão assistir no YouTube e responder as questões e mandar as respostas aqui, na Google Sala de Aula. Aí eu botei 2 links. Um é o link que leva para a Play Store, para vocês baixarem o aplicativo, se vocês não tiverem baixado ainda. E o outro é o link do canal 3 do YouTube, em que passam as aulas no YouTube. Tá entendido isso aí, pessoal? Foi clara a explicação? Sim, sim. É fácil, para ganhar esses 2 pontos é assistir e responder as questões. Não precisa mais outras coisas, não. Beleza? Vou parar esse compartilhamento aqui. E aí depois eu vou desinstalar esse bando de extensão que tem aqui para ver se fica funcionando um pouquinho melhor meu Google Meet. Pergunta a vocês têm dúvidas no assunto? Eu não, professor. Nenhuma dúvida? Acho que Vocês eu têm já alguma... saquei já como é que é. Tem sugestões do que fazer, Eu fiz aquela avaliação e eu sei que o debate, né, foi uma das mais interessantes. O debate já começa aqui. A gente pode organizar um debate específico. Minha situação é o tempo para planejar isso aqui, conversar com vocês e ajustar. E ainda as atividades, além disso, né? Então você já tem 2 atividades para esse bloco, que são até 2 pontos. Vou pensar num exercício e podemos fazer uma atividade um pouco mais interativa aqui, que eu estou pensando aqui como a gente vai executar. Vocês podem sugerir, pessoal. Se vocês sugerirem, eu tenho certeza que as coisas melhoram, né? Porque não vai ser só eu falando aqui e a gente vai buscar um aprendizado melhor. O que vocês acham que seria um tema de debate interessante dentro desse assunto aqui, relativo a sistema esquelético, organismo em geral? Vocês acham? Tem algum assunto que vocês acham que é polêmico e dava para a gente gerar uma conversa melhor, motivadora? O Hugo sugeriu na aula passada que a gente fizesse um levantamento sobre aplicativos de exercício físico, que são bons para incentivar a prática. É uma tarefa interessante. Vocês acham que tem outra? Eu disse isso. Foi dentro da tua sugestão, foi isso que ficou formado uma ideia, né? Tu perguntaste para mim e eu fiquei pensando sobre isso. Um ponto interessante para fazer a prática dessa situação, né? É que vocês possam explicar, montar algum esquema sobre esses movimentos articulares, né? Para quem gosta de musculação, por exemplo, isso é um ponto importantíssimo. No esporte também, pensar, por exemplo, lá o pessoal do basquete, né? Não sei se tem aqui os basqueteiros, mas que esse movimento aqui com as 2 mãos, né? Pode ser diferente se eu usar uma mão à frente e outra atrás. O pessoal que jogava o badminton, né? Por que eu fazer esse movimento aqui com o braço é importante para atingir a peteca? Se eu ficar com ele dobrado aqui, será que a força que eu vou aplicar vai ser a mesma? E aí identificar esse movimento aqui que eu estou fazendo do meu ombro, é uma extensão ou uma flexão de ombro? Vocês saberiam dizer isso? É uma extensão? É importante entender isso, porque para o ombro, né, o ombro está sempre aqui nessa posição. A posição natural do ombro é essa aqui para baixo, que a gente vai chamar de posição estendida. A flexão é quando eu levanto, né? Esse é um ponto interessante. Quer falar, Celina? É porque eu não sei se o senhor vai achar que tem muito a ver, mas, tipo, eu relaciono esse negócio da estrutura óssea e dos exercícios, também pode ser vista como uma forma de autocuidado, né? Fazer exercício e saber mais sobre, né? Então, essa é a minha ideia. Não, com certeza. Pensando aí, fazendo a associação com os movimentos da musculação, o autocuidado pode estar. Por que num exercício de musculação, será que é recomendável eu fazer um movimento total da articulação ou eu fazer ele só pela metade, né? Ou o pessoal que gosta de treinar mesmo, o pessoal de fisiculturista, eles não pensam muito
nesse poupar da articulação, em que o movimento ele vem até o final, né? Mas tem tipo um soquinho, uma alavanca que o cara faz, né? Controlar o movimento, fazer ele rápido. E o autocuidado que a gente pode ainda relacionar com alguns movimentos. Hoje em dia, vocês saberiam dizer uma prática física que hoje em dia está muito na moda? Qual é? Prática física? Que o pessoal está fazendo muito para melhorar a sua condição física. É a dança? Agora, eu também ia falar isso. Dança pode ser, mas Bem eu acho que tem crossfit. outra. Isso, a Elizabeth falou, crossfit, né? Crossfit, se a gente for fazer uma análise geral sobre movimento corporal, o crossfit é uma junção de diferentes movimentos numa, e que tem, assim, alguém pensa naquilo e para vender de alguma forma. E aí ele bota um nome interessante, né, que as pessoas vão acompanhar, mas e junta aqui vários movimentos. O CrossFit nada mais é do que um movimento relativo à ginástica. E aí você faz vários ajustes ali e inventa nomes, né, que aí passa a entender dentro daquela cultura ali do CrossFit. É o WOD, né, quem pratica vai saber, o treino não é um treino, é um WOD, né? Eu nem sei o que significa, é uma coisa interessante de pesquisar. Mas, por exemplo, o pessoal do CrossFit, será que essa prática ela é uma que respeita bem assim o seu corpo? Ela não causa muitas lesões nas pessoas? Vocês já viram algo sobre isso? Rapaz, Nossa. Esse Não? negócio de CrossFit eu nunca vi ninguém. Nunca soube ninguém se machucando, não? É tipo bem... Os treinos são bem... Como posso dizer? Bem... Intenso? Bruto. Tipo... Intensos. O Hugo falou a palavra mais técnica, né? E tu disseste uma mais popular, bruto, porque eles passam a não respeitar muito assim a sua articulação. Isso aí. É interessante analisar isso. No CrossFit tem movimentos de agachamento, de levantamento olímpico, né? E aí a gente pode fazer uma comparação entre movimentos de agachamento do CrossFit e o movimento do levantamento olímpico do CrossFit e do halterofilismo, que é um esporte olímpico. Você vai ver pessoas carregando peso muito grande, mas sem pensar muito nessa prevenção da articulação, porque aí é uma questão bem física e biomecânica, né? A professora Márcia que dá aula para vocês de física, né? Márcia Gomes, né? Não, Márcia Castro, né? Márcia Márcia. Alguma coisa aí. Eu posso conversar com ela e a gente pensar. A gente fizer uma análise dos movimentos de quem faz CrossFit no levantamento olímpico, o cara bota o joelho muito para trás, a coluna envergada. Vocês lembram que a gente estava falando aquele dia de lordose, né? O cara vai fazer um movimento de agachamento em que ele inclina muito a sua lombar. E o CrossFit não orienta muito que as pessoas previnam o seu corpo, né, nesse autocuidado que a Celina falou. Então, um ponto interessante a gente discutir. Eu vou pensar como a gente organiza isso e montar o material, e aí vou passar para vocês. Mas no mais é isso. Primeira coisa está programada para quinta e sexta vocês assistirem essas aulas. Eu vou pensar nos exercícios. Vocês já podem assistir o vídeo que está aí na Google Sala de Aula, que ele explica bem resumidamente, ler o material e se preparar para esse dia. E aí eu vou pensar em montar o material. Nosso encontro para quinta-feira continua marcado, e aí eu vejo se eu consigo preparar uma sequência para a gente já fazer alguma coisa na aula que vem. Tudo certo aí? 4h30, 4h33, eu acho que a gente já pode encaminhar para o final do nosso encontro. Só que sabe, professor. Tá. E por que vocês acham que nós tivemos menor participação hoje do que do primeiro, hein? Eu não sei, mano. Eu acho que esse horário o pessoal tá tudo dormindo. Mas de manhã estão dormindo, de tarde estão dormindo. É o horário que... É a vida em casa. Funciona. É a vida em casa, hein? É só dormir. Porque lembra que a Lara está dizendo, eu prefiro a noite até, mas na votação que foi colocada na Google Sala de Aula, o maior votado foi à tarde, né? Vocês lembram disso? Verdade.
Que a gente pode fazer uma nova enquete. Engraçado, Agora, o pessoal voltou tudo de tarde, mas não aparece de tarde. tudo foi aproximado, né? A gente pode fazer uma nova consulta para verificar se tem mais gente. Mas talvez aí a questão da como a gente está organizando os encontros, né? Talvez isso melhore e motive mais as pessoas. Vocês fizeram encontro ontem com o professor Lucas de História? Professor quem? Quem é que dá aula de História para vocês é a Isa, né? Não é o Lucas, né? É. Ah, tá. O Lucas foi com o primeiro ano, que eu vi que ele organizou com o pessoal. Mas tá bom, pessoal. Então tá marcado para quinta-feira a previsão de encontro de novo às 15h30. Eu vou verificar se eu lanço lá uma pergunta para a gente definir um novo horário, para ver se aumenta, e vou trabalhar em cima da preparação das matérias. Vocês têm como atividade assistir a aula na quinta e na sexta. Antes disso, assistir o vídeo que está na Google Sala de Aula e fazer a leitura do material. Se antes disso, talvez eu vou fazer um exercício, se eu conseguir ter tempo para organizar para vocês. Se tiverem dúvidas, entre em contato e vamos seguindo. Tudo certo? Tudo certo, professor. Então, quero agradecer a participação de vocês. Foi muito boa. Foi muito boa novamente, muito bom novamente esse encontro. E espero que a gente consiga melhorar e motivar mais as pessoas a virem. Eu escrevi isso justo na atividade, pessoal. Professores, eles estão tentando motivar, buscar, né? Muitas vezes eles não têm o domínio das ferramentas, e eu, por exemplo, que domino um bocado, mas tive problemas porque instalei um monte de coisa e as coisas não funcionaram muito bem, né? Então, tentem valorizar e fazer quando os professores estão pedindo, assim, dentro do prazo. Desde que, claro, se você não tem condições, fale com o professor, informe, não tem problema mandar mensagem, ok? E lembrar, quando vocês vierem para a nossa reunião, usem o e-mail institucional. Eu não sei quem é Juquinha Pé que está aqui, então não tem como eu saber quem é essa pessoa. Né? Não tem como eu saber quem foi que participou. Quem tá na Disney. E ainda, o link, né? Eu posso fazer uma restrição aqui para participar somente os alunos que estão usando o e-mail institucional. Eu acredito que a maioria que está aqui está por causa do nome de vocês que aparece muito bem aqui na sala. Então, beleza, eu vou fazer aquele registro em foto, agora do print da reunião. Quem quiser abrir a sua câmera, abre, não vou pedir mais. Já abri aqui meu printador. Na real, mano, minha câmera tá aí quebrada, a frontal, então... Já foi. Já mano, falou em câmera, o bagulho do Juquinha Pé já até saiu da sala, mano. Pois é. Valeu, pessoal. Boa tarde. Aí, galera, bebe água aí, tá? Boa noite. Pega um solzinho aí, que isso é bom. Usa máscara aí, só sai se for necessário. Usa álcool gel. Ótimo. Álcool gel aí. Aproveitou que abriu um sol hoje, né? Eu até penso isso. Se a gente fizer a reunião à noite, dá para o cara de tarde pegar esse sol que deu hoje, né? Parou um pouquinho a chuva. Sim. Pois é isso aí, galera. Bora se prevenir aí, né? E é isso pra gente poder aí estar no futuro próximo aí, todo mundo na mesma sala aí, se vendo, estudando aí. Pra ser alguém na vida, né? Fica na tua casa. Isso. Tranquilo, pessoal. Vou interromper a gravação.